O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O programa Transição começa agora, sempre levando uma entrevista, um assunto importante, algo que a doutrina espírita enriquece nossa alma. E no dia de hoje, a entrevista com um companheiro muito trabalhador, muito devotado da doutrina espírita, médium, José Maria. Que prazer imenso tê-lo no Transição para falar sobre um tema tão especial. Eu é que agradeço. Eu agradeço muito ao programa Transição a oportunidade de poder levar aos nossos amigos, telespectadores, a questão da autoobsessão, que muitas pessoas às vezes não têm a compreensão e entendimento que isso é muito mais comum do que as criaturas imaginam. Como a gente se liberta da autoobsessão? É o mesmo procedimento da obsessão? Olha, a autoobsessão não deixa de ser um problema também autoobsessivo, com uma única diferença que o espírito, o indivíduo, ele é o obsessor de si mesmo. De um modo geral, na desobsessão clássica que nós vimos acontecer, ocorrer, e que os livros abordam com muita fidelidade, com muita clareza, você tem a entidade ou as entidades que podem ser encarnadas ou desencarnadas atuando nesse processo, tá certo? Você pode ter um obsessor encarnado, aquele que está sempre te cobrando alguma coisa, aquele filho que não te dá sossego, aquela filha que te exige demais, aquela companheiro, aquele companheiro que te cobra muita atenção, muito carinho, o exagero nessa convivência, nessa relação. Então, classicamente, o processo de desobsessão tende a fazer com que você possa cortar esses laços através da mudança de enfoque do seu pensamento. No caso da autoobsessão, a coisa torna-se mais difícil por uma razão, porque o indivíduo ele não se retrata, ele não se enxerga, ele não se vê como o principal responsável desse processo autoobsessivo. É como se, em outra linguagem, dissesse: o doente é o responsável pela sua cura. Todas as vezes que uma ideia teime em ficar permanecendo dentro de você, ali acicatando a sua vontade, você deve começar a se questionar. Mas como? Por que eu estou pensando assim? Por que isso vem toda hora na minha mente? Vamos ver se eu, mudando o curso desse pensamento, se eu posso fazer isso. Isso pode ser mais difícil quando a pessoa ela recebeu na carga de criação aquelas constantes acusações: você não vale nada, você não dá certo mesmo, seu irmão é muito melhor que você. Vitalização, foi vitalizada. Isso. Como que a pessoa consegue, então, nesses casos, vencer isso? Porque ela acha que não, eu não valho nada mesmo, sempre falaram isso para mim. Então, como estávamos dizendo, não é fácil. Efetivamente. Só que acontece o seguinte: a doutrina nos explica isso, Não há uma única criatura que não tenha um determinado valor. Existem inúmeros exemplos aí que nós podemos perceber. Há alguns anos atrás foi muito comentado um filme que chegou até a receber o Oscar, nos Estados Unidos, intitulado O Meu Pé Esquerdo. Era a história de uma criatura que ela só movimentava o pé esquerdo. Não sei se você chegou a ver esse filme com Daniel Day-Lewis, Foi um filme muito comentado. Então a criatura, ela em tese, não movimentava absolutamente nada do seu corpo, do seu organismo. E ela chegou a um determinado ponto que começou a pintar com o lápis entre os dedos do pé esquerdo. Ela chegou a constituir família, tornou-se
tinha mais 11 irmãos, me parece, tornou-se o sustentáculo, não é, de toda a sua família em função disso. Nós temos dentro da doutrina, por exemplo, o caso clássico do nosso companheiro de Ituiutaba, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça não tinha absolutamente nada, não é, no seu corpo que tivesse mobilidade, a não ser os seus olhos e a sua boca para falar. Mas ele era completamente, né, cercado, encarcerado no seu leito. No entanto, essa criatura corria o país de norte a sul, cantava, mantinha instituições, um bom humor extraordinário, tomava conta da instituição, era um exemplo. Então, cada um de nós tem algo dentro de si, não é, que é digno de alguma construção, de alguma criação. Isto, veja, nos leva exatamente a ter a compreensão de que muitas vezes é a própria dificuldade que vai fazer com que desperte, desabroche em nós um talento que estava adormecido, que depois você constata, puxa, mas eu tinha tudo isso e não sabia. Eu tinha todas essas condições e não sabia. Eu tive uma amiga, né, particular, que ela sofreu um processo de acidente vascular coronário e ela ficou com isso, que era uma pessoa assim, dotada de muita atividade. E aí ela ficou presa ao leito, não tinha muita mobilidade. O que ela fez? Ela começou a pintar. E como ela era sustentáculo de uma instituição espírita, depois os quadros dela começaram a sustentar essa instituição. Aquilo que ela não podia fazer, sim, pessoalmente, ela fazia de uma outra maneira, presa ao leito. Então você sempre pode fazer alguma coisa. O processo desobsessivo, como que a gente pode nós podemos entender o processo desobsessivo dentro daquilo que a própria doutrina oferece. Não é? Nós já temos o exemplo dado por Jesus na Boa Nova, no livro especificamente que Humberto de Campos, né, escreveu através das mãos do Chico Xavier, quando fala daquele espírito chamado legião. E depois, né, Jesus vai dizer, para essa casta de espírito é necessário muito jejum e oração. Entendendo-se jejum das paixões, né, dos erros, das ideias equivocadas, e a oração, a sua sintonia com um pensamento melhor. Sim. Com uma ideia melhor da sua vida. Quando você começa a entender que depois da noite escura da tempestade, por mais negra que ela se faça, ela não pode impedir a chegada da luz do amanhecer, você vai perceber que sempre vai haver um novo dia no seu caminho, na sua vida. Então, essa colocação de você achar que há uma mudança da fímbria do seu horizonte, você sair dos seus horizontes rasteiros, dos seus horizontes horizontais, coisas bem corriqueiras do dia a dia, e você começar a perceber que existem outras coisas muito maiores. Normalmente, veja, você vê um obstáculo muito grande na sua frente, mas você, quando olha só para, se não observar direito, às vezes uma pequena tampinha de garrafa pode fazer com que você tenha uma queda, de certa maneira, fatal. Então você precisa mudar o seu horizonte, você precisa olhar outras paisagens. Não existe só aquilo na sua vida, sim, na vida de todos nós. E aí você está aberto ao processo desobsessivo, começando pela oração, o tratamento que as casas espíritas oferecem, através dos próprios, reunião de desobsessão, através da água fluidificada, através das palestras que você ouve, através da leitura do Evangelho, através de tudo aquilo que a doutrina tem para oferecer. Porque a doutrina tem muitos recursos para oferecer, no caso de alguém que esteja lidando com esse processo obsessivo. Seja auto-obsessão ou seja obsessão de terceiros. E no caso da pessoa que não é espírita, como ela pode fazer sem ser espírita e sem frequentar a casa espírita? Porque este programa é assistido por muita gente que não é espírita.
essa terapêutica tem alguma valia para a cura de pessoas que também estejam em estados assim, sem serem espíritas? Não necessita ser exatamente dentro de uma casa espírita. Fazer o bem, ajudar o Qualquer semelhante. outra religião, elas estão sempre apregoando a necessidade de você fazer ao seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem a ti mesmo. Né? Então, todas elas têm ferramentas para ajudar as pessoas. Então, todos os outros credos possuem isso. A postura é importante. Né? A postura de eu sou filho de Deus, essa postura é mais importante. Isso mesmo, a reação ao estado negativo faz parte essencial dessa transformação, não é verdade? Dessa mudança. E pode levar a pessoa a se curar, não é? Com certeza, absoluta certeza, tá certo? Porque é necessário nós termos bem claro conosco a compreensão que a enfermidade não necessariamente uma punição de Deus a erros e equívocos nossos. Muito pelo contrário. Às vezes, a enfermidade, ela tem exatamente o papel de fazer com que nós possamos refletir acerca da dor e entender que a dor tem uma postura corretiva na nossa vida. A maior parte dos psicólogos, psiquiatras que analisam a questão das experiências de quase morte, todos eles são unânimes em falar que as pessoas que voltam de uma experiência de quase morte, independente da sua religião, muda a sua postura de vida, porque vai dar um outro sentido à sua existência. Vai dar um outro sentido para o seu caminho. Isso é muito bom, é esperança, não é? Esperança de que tudo tem um final que possa ser positivo. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro, mas gostaríamos muito de lembrar que o nosso José Maria de Medeiros Souza, como médium, ele tem vários livros psicografados. Um deles é este, Horizontes das Profecias, que você está vendo na tela, da editora O Clarim, e que você poderá encontrar também nas livrarias espíritas, tanto quanto os demais, não é mesmo, José? É verdade, com certeza. Além desses, são mais quantos livros? São mais 10 livros. Todos já editados. Todos com essa temática, falando dessa esperança? Não, tem livros que falam de obsessão, desobsessão, tem livros que falam da mediunidade, como ser um bom médium, tem livros que falam de autoterapia do evangélico, evangelho e autoterapia da criatura, tem vários tipos. Bom, José, nós agradecemos a sua companhia e colocamos as câmeras do programa Transição para que você dê a sua mensagem, encerrando o nosso encontro de hoje. Olha, nós queremos agradecer profundamente a direção do programa. A ideia desse programa Transição é uma ideia assim, muito feliz e abre as portas para que a doutrina possa ser melhor, vista, melhor conceituada, porque há muitas informações equivocadas que é natural, o leigo não tem a obrigatoriedade de entender o que seja efetivamente a doutrina espírita. Então, muito obrigado, acho que vocês fazem um serviço de utilidade pública extraordinário. Muito obrigado, muito agradecido por tudo. E a você também, André, muito obrigado por tudo. Obrigado por você estar aí entendendo estas coisas. Ajude o programa Transição a ser conhecido por mais pessoas. Eu sei que você tem um amigo que passa por um problema parecido com esse. Visite o site do Transição. Estes programas estão disponíveis no site para você poder assisti-los novamente. Então, puxa vida, só vai ficar sofrendo aquele que não quiser sair do sofrimento, não é verdade? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Transição. Muita paz.